Olá pessoal, bom dia para todos. Hoje nós vamos estar falando sobre algumas patologias que afetam o trato respiratório ou o sistema respiratório. Na nossa última aula nós fizemos uma revisão rápida sobre a parte anatômica e fisiológica do sistema respiratório e também vimos aí sobre a pneumonia. Como que o conceito, os principais sinais e sintomas, tratamento, diagnóstico, cuidados de enfermagem. Então hoje nós vamos estar dando sequência aí a algumas patologias que afetam o trato respiratório e nós iremos começar aí com a DPOC. DPOC é uma sigla, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, como nós podemos definir a doença pulmonar obstrutiva crônica? Primeiro, ela é uma doença crônica, progressiva e irreversível. Então, o paciente com DPOC, à medida que o quadro patológico ele vai se avançando, o comprometimento pulmonar que vai sendo deixado pelo quadro patológico, ele vai se tornando irreversível. Existe aí meios para que se lentifique essa progressão patológica, para que se retarde essa progressão patológica, mas uma vez que haja o comprometimento das estruturas pulmonares associada a esse quadro patológico, ela se torna algo irreversível. E à medida que o tempo vai passando, o paciente vai tendo cada vez mais comprometimento e dificuldade aí relacionada à sua respiração. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela está associada aí a algumas outras patologias, e alguns outros fatores. Então, pacientes com asmas, paciente com enfisema, são quadros patológicos que o seu agravamento já vão predispor ao desencadeamento desse quadro crônico, aonde acontecerá uma obstrução cada vez maior do fluxo de ar dentro do sistema respiratório. Quais são aí alguns fatores que predispõem a desencadear um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica? O primeiro fator, que predispõe, fator de risco aí, é a questão do tabagismo. Então todos nós sabemos que o tabaco, ou os fumantes, o tabagismo, ele traz problemas sérios para o nosso sistema respiratório. Então, o tabagismo é aí um dos fatores de risco, que predispõe a esse quadro patológico. Nós vamos ter aí a exposição a agentes externos, então a poluição, pessoas que passam muito tempo exposto a poeiras, às vezes pela sua atividade laboral, pelo seu, o seu emprego, o seu dia a dia. Então trabalham em marcenarias, locais onde há muita partículas em suspensão, e eles, por mais que eles utilizem aí os materiais de proteção, os EPIs, eles ao longo da sua carreira, ao longo da vida, eles vão inalando essas partículas que aos poucos, com o passar do tempo, pode desencadear aí um quadro de DPOC. Então, a exposição aos poluentes, tudo isso são fatores que predispõem. E até mesmo uma questão genética, onde algumas enzimas e substâncias produzidas no nosso organismo venha a comprometer o funcionamento adequado do sistema respiratório, e ao longo da vida vai se instalar aí um quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica.
Então, vamos entender aqui um pouquinho do processo fisiopatológico, né, da DPOC. Então, o que de fato acontece? Devido à exposição a esses agentes ou à própria situação de outras patologias que já acometam esse paciente, né, vai haver aí um estreitamento das estruturas por onde passam o ar no trato respiratório, né? Que são os brônquios, bronquíolos, né? Os alvéolos. Vai haver um comprometimento, haverá uma destruição de parte dos alvéolos e alguns que não serão destruídos terão o seu funcionamento comprometido, o que vai estar caracterizando aí alguns sinais e sintomas dentro dessa patologia, né? Então, um paciente com enfisema pulmonar ou um quadro de asma crônica, as crises reiteradas, recidivas desse quadro patológico, vai fazendo com que a mucosa e as estruturas, né, do trato respiratório, ela vai sofrendo um processo de enrijecimento, né? Eles vão ficando fibróticos, vão ficando endurecidos, e isso compromete a complacência, né? A elasticidade, a flexibilidade das estruturas pulmonares, né? O que, com o passar do tempo, vai provocar essa obstrução, né, do fluxo de ar, que consequentemente vai estar comprometendo todo o processo fisiológico da respiração, né, que é a condução do ar, né, o processo de difusão, o processo de distribuição, né, do oxigênio no nosso organismo, e isso vai estar trazendo comprometimento para esse paciente, né. Dentro desse processo patológico, o paciente vai estar apresentando aí alguns sinais e sintomas. Entre eles, né, de cara, vai ser o quê? O desconforto respiratório, quadros de dispneia, que pode ser, né, taquipneia, bradipneia, ou seja, ele vai sofrer alterações no seu processo respiratório, né? Esse paciente vai apresentar aí tosse, realmente tosse produtiva, principalmente no início da manhã, né? Com o decorrer do dia, essa tosse ela vai diminuindo, né? Então geralmente ela está associada aí ao amanhecer ou no período noturno. São os momentos onde geralmente o paciente vai ter uma probabilidade maior de apresentar esses quadros de desconforto, né? O paciente ele pode sofrer também alteração na composição da estrutura torácica, né? O tórax, devido um esforço da musculatura, né, que promove o movimento respiratório, né, a musculatura acessória da respiração. Então ele pode sofrer aí alterações, mudanças no próprio formato torácico do paciente com quadro de DPOC. Uma outra característica vai ser a coloração, a pigmentação das extremidades, principalmente das mãos, lábios e pés. Ou seja, ele vai ter uma coloração mais escura, azulada, que está associada ao quadro de cianose, né? Devido à diminuição da oferta de oxigênio, pelo comprometimento da troca gasosa, pelo comprometimento e destruição dos alvéolos. Então ele vai ter uma oferta de oxigênio menor para o seu processo fisiológico, o que vai estar sendo visível através dessa coloração, né, mais azulada, mais escurecida que esse paciente vai estar apresentando. Além desses sintomas, né, o paciente também ele pode apresentar alguns quadros exclusivos do próprio paciente, né? Então isso pode vir acompanhado de quadros de cefaleia, pode vir acompanhado de
sangramento, né, nasal. Então, vários outros fatores também podem estar associados aí. E como é feito o diagnóstico, né, do paciente com DPOC? Então, alguns exames serão necessários para que seja realizado aí, o diagnóstico dessa patologia nesse paciente, né? Um dos exames mais importantes aí, primeiro vai ser o quê? Um raio-x de tórax. Então, o raio-x de tórax vai dar para observar aí, né, a estrutura pulmonar, como que vai estar a questão da ventilação, né, da presença de ar nos parênquimas, nas estruturas pulmonares. Através desse raio-x também vai poder observar a área cardíaca, né, que vai ter alteração, porque vai ter uma demanda maior também das estruturas cardíacas devido a esse comprometimento, né, na troca gasosa. Nós sabemos que vai haver aí uma demanda maior também das estruturas cardíacas. Um outro exame extremamente importante, a gasometria arterial, né? Ela vai apresentar aí uma tendência de uma concentração menor, né, de oxigênio e uma concentração maior do que o normal de CO2. Né? Então, a gasometria arterial ela vai ser aí extremamente importante no diagnóstico do paciente com DPOC. Um ecocardiograma ele pode auxiliar também no diagnóstico do paciente com DPOC. Né? Então, qual vai ser a finalidade, né, a utilidade de um ecocardiograma? O paciente que tenha um quadro de DPOC, um paciente DPOcítico, ele vai estar apresentando no ventrículo direito, né, um comprometimento maior, porque é justamente o ventrículo direito que manda o sangue, né, através das artérias pulmonares até o pulmão para que haja essa oxigenação. Né? Então, através do ecocardiograma, será possível avaliar como que está acontecendo esse fluxo, né, justamente no ventrículo direito. Então, é um outro exame que vai estar auxiliando aí no diagnóstico do paciente com DPOC. E a espirometria, né? A espirometria vai ser justamente aí a capacidade que o paciente tem, a capacidade pulmonar, né? De captar e realizar essa troca gasosa, favorecendo aí ao fornecimento de oxigênio para esse processo fisiológico do paciente. Né? Então, esses aí são os principais exames que serão realizados para o fechamento do diagnóstico. O tratamento. O tratamento no paciente com DPOC. Primeiro, né, tirar esse paciente do fator desencadeante, da causa principal. Por exemplo, se ele for fumante, ele vai ter que abandonar o cigarro. Né? Senão não vai ter jeito, isso aí vai ter uma progressão muito mais rápida e esse paciente vai evoluir para um quadro muito mais grave e vai acabar indo a óbito. Né? Se for uma exposição pela sua atividade laboral, né, exposição a partículas em suspensão no local de trabalho, ele vai ter que, né, ser remanejado para que ele seja removido, né, dessa exposição constante a essas partículas. Né? E, além disso, o uso de medicamentos. Né? Broncodilatadores são os medicamentos mais utilizados, mais comuns aí. Né? Alguns medicamentos da família dos corticoides, né, vão estar auxiliando no tratamento para diminuir o comprometimento causado pela doença pulmonar obstrutiva crônica.
né? Dentro dos cuidados de enfermagem para esse paciente, nós vamos precisar estar atento aí para o padrão respiratório desse paciente, né? Muito cuidado com a oferta de oxigênio, porque é um paciente que ele não pode ter uma oferta de oxigênio alta, né? Se ele tiver um suporte de oxigênio, tem que ser pequeno, porque isso vai, devido à troca gasosa ser comprometida, se você manda mais oxigênio, né, ele também vai ter um aumento de CO2 pelo comprometimento nessa troca. Isso vai acabar se acumulando, né, no organismo do paciente. E o uso das medicações de forma adequada. Tá bom? Então, sobre a DPOC, é basicamente isso aí que nós tínhamos para falar com vocês. Tá? E as dúvidas estamos à disposição no grupo para estar esclarecendo com vocês.